Bom dia aí, né, para todo mundo. Muito bem-vindos a mais uma aula, né, onde a gente vai concluir a unidade 2 do nosso caderno 2, tá? Na aula passada, a gente tinha falado, né, sobre as propriedades do ar, né? A gente, na unidade 1, a gente falou sobre a atmosfera, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta. E na aula anterior, a gente iniciamos a unidade 2, né, onde a gente falou sobre o ar e suas propriedades, né? A gente viu que o ar tem massa, tem volume, tem a propriedade de compressibilidade, expansibilidade, elasticidade. E ficou faltando a gente falar sobre pressão atmosférica. Então, abram aí o livro de vocês, na página 316. Peguem aí o caderno 2 e abram na página 316. Bom, todo mundo pegou o material para a gente poder iniciar? Caderno 2, página 316. Ok? Vamos lá, então. Aí ele vai falar sobre a pressão atmosférica. A gente tinha conversado, né? Quando a gente falou lá de atmosfera, a gente tinha conversado que à medida que a gente vai subindo em altitude, a quantidade de ar, né, a quantidade de moléculas de ar que a gente tem, vai se tornando cada vez menor. Ou seja, o ar ele vai ficando rarefeito, né? Ele vai ficando escasso. Então, à medida que a gente sobe em altitude, né, a gente acaba diminuindo a quantidade de moléculas de ar. E isso interfere diretamente na pressão atmosférica, certo? Mas vamos lá, vamos por partes. Então, aí na página 316, diz assim: ao estudar as camadas atmosféricas, você aprendeu que o ar pode ser encontrado até em altitudes de muitos quilômetros acima do nível do mar. Essa imensa camada de ar, ela exerce pressão sobre tudo que se encontra na superfície da Terra. Essa pressão, ela recebe o nome de pressão atmosférica. Pessoal, tudo que está, né, tudo que está aqui na superfície terrestre vai sofrer influência direta, né, das moléculas de ar. Essas moléculas que estão ao nosso redor, elas acabam fazendo uma pressão em cima de corpos, de objetos, tá? Inclusive no nosso próprio corpo. Então, aí assim, é uma pressão tão grande, porque é que não esmaga, né, o nosso corpo? Porque os nossos fluidos corporais internos, eles também exercem uma pressão, tá? Ele faz uma pressão no corpo, só que é uma pressão de dentro para fora, ao mesmo tempo que a pressão do ar age de fora para dentro. Então, percebo que essas duas pressões, elas acabam ficando em equilíbrio, tá? Por isso que não ocorre esse esmagamento, né, do corpo por conta do ar. Página 316, tá? Para quem perguntou se tinha perdido alguma coisa, a gente iniciou agora, tá bom? Bom, então, se vocês analisarem aí a imagem, né, as setinhas vermelhas seria a pressão do ar e as setinhas azuis seriam a pressão interna do nosso corpo. E aí elas entram em equilíbrio e a gente não sofre esse esmagamento, tá? Ele traz aí uma demonstração com o desentupidor de pia. Eu até ia pegar o meu aqui, né? Mas ele já não está com tanto efeito de ficar preso na parede. Mas eu gosto muito de um outro exemplo sobre pressão atmosférica, que eu costumo fazer na sala, né, com os alunos. Eu peço para vocês encherem uma bola, né, quando a gente tem sala de aula, essas bolas de festa, né? E aí eu peço, né, para que vocês encham uma bola. E à medida que vocês vão enchendo a bola, vocês estão inserindo o que dentro dessa bola? Isso, Emanuel. A gente está lançando ar dentro da bola. Só que chega um determinado momento, né? A partir
no momento que eu sopro dentro da bola, eu coloco ar dentro da bola, ela vai enchendo, né? E esse ar vai preenchendo o interior da bola. Isso. E vai fazendo pressão nas paredes da bola. Chega um determinado momento que você insere tanto ar, né, tantas moléculas de ar, que ela, Emanuel é ótimo aí, bum, né, como diz Emanuel. E aí ela estoura. Por quê? Porque a pressão dentro da bola foi maior, né, do que a estrutura das paredes da bola. E aí essa bola, ela acaba se rompendo. Na água, Emanuel, também. Isso a gente está falando, só para não perder a linha de raciocínio, tá? Vamos continuar aqui na superfície, depois eu vou para dentro da água. Por isso que os aviões, eles são pressurizados, né? Eles ficam... a gente não pode abrir janela, né? Quando a gente está viajando de avião. Por quê? Porque o ar lá na superfície, né? Lá nas alturas, é mais rarefeito. A quantidade de molécula de ar que a gente tem é menor, né? E aí a pressão, ela é mais baixa. Pessoal, qualquer aumento de pressão, ou aumento ou diminuição de pressão, vai fazer, né, vai trazer consequências para tudo, principalmente para o ser humano. Então, a gente não abre a janela do avião, porque o ar é rarefeito, a quantidade de ar que eu tenho disponível, ele é menor. A pressão também vai ser menor. Manuel, no ar, no espaço, não tem ar, tá? Quando os astronautas vão, que eles precisam sair de dentro da sonda, da espaçonave, seja lá de onde eles estiverem, eles precisam utilizar, né, aquela roupa, aquela estrutura que fornece oxigênio para eles poderem sobreviver, tá? Dentro da água, é o contrário. A gente está descendo, né? Está indo para baixo do nível do mar. E aí, a gente vai ter um aumento na pressão. Quanto mais fundo, né, eu sofro uma pressão maior, certo? Uma coisa sobre pressão, que eu vou falar, a gente também já tinha comentado na aula passada, a respeito de quem aqui já foi em Caruaru, né? Gravatá, Bezerros, enfim. A gente passa por uma região chamada de Serra das Russas, né? É uma região aqui de Pernambuco onde ele não é a nível do mar, ele é mais alto do que o nível do mar. E essa subida, ela não pode ser feita bruscamente, né? Por isso que tem a Serra das Russas. Quando se constrói as estradas, as BRs, que vai para um lugar mais alto, ele não pode fazer isso bruscamente, tá? Ele tem que fazer isso aos poucos, para que a gente não sinta, né, essa pressão. E aí, o que acontece? Quando a gente vai para Caruaru, passa pela Serra das Russas. A partir do momento, pessoal, que a gente começa a subir... Oi, quem está chamando? Sou eu, tia. Uma coisa engraçada porque aquelas roupas que os astronautas usam, elas pesam 80 quilos, tia. Só que com a baixa gravidade da Lua, ela fica com 14. Isso, porque a gravidade da Lua é muito inferior à daqui da Terra. É bem inferior mesmo. Eu acho que é 1, alguma coisa. Tá? Bom, continuando. Então, quando a gente vai lá para Caruaru, ao subir, né, ao fazer essa subida, a gente sente o ouvido. A gente tem uma membrana no ouvido chamada de tímpano, né, ou membrana timpânica. E aí, ao subir, né, a pressão externa vai ser maior ou menor, já que a gente está subindo. Oi, Clara, bom Maior. dia. Maior ou menor, pessoal? Maior. Não. À medida que a gente sobe, a pressão ela fica menor, tá? Por quê?
porque a quantidade de ar, de moléculas de ar, diminui, certo? Então, o que é que acontece? A pressão externa, ela vai ser menor que a minha pressão interna. A gente não conversou que quando a gente está no nível do mar, a gente só não é esmagado pela massa de ar, porque as pressões, elas são equilibradas, né? A pressão externa do ar, ela entra em equilíbrio com as pressões dos nossos fluidos corporais, né? Porém, como a gente está se deslocando para uma região mais alta, a pressão externa fica menor que a interna. E precisa entrar em equilíbrio, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer, pela pressão interna ser menor, é a membrana timpânica. Ela dá uma... Como é que eu posso dizer? Ela sofre uma leve alteração para a região interna. E aí fica como se você estivesse escutando eco interno. Você fala e a voz é como se ela tivesse ficado contida. E aí a gente até fica meio agoniado, né? Fica mexendo no ouvido. Por que isso acontece? Porque a pressão externa da massa de ar, ela ficou menor que a pressão interna. E aí, como é que faz aí para voltar ao normal? Oi? Tá. E aí, o que é que acontece? Como é que faz, então, para equilibrar, para voltar ao normal? Abre a boca. Ao abrir a boca, né, você acaba equilibrando, né, vai ocorrer uma entrada de ar, e você acaba equilibrando aí a pressão novamente, e o ouvido é como se ele desentupisse, tá? Prestem atenção quando vocês viajarem. Pessoal, parem aí de mandar emojis aí no chat, tá? Esses desenhos, por favor. E aí, quando vocês viajarem, né, para regiões assim mais altas, percebam esta mudança na membrana timpânica. É o primeiro sinal, né, de que você está subindo em altitude, ok? E aí ele fala também sobre o instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. Mas isso aí, o Anderson, essa questão do nariz sangrar em Brasília, é a umidade do ar. A umidade de ar lá é uma região muito seca, tá? A umidade de ar lá é baixíssima. Então, a partir do momento que você vai fazer a inspiração e expiração com um ar seco, sem umidade, ele acaba ressecando, né, todas as vias respiratórias, superiores e inferiores. Né? E aí acaba ressecando o nariz. E por isso que você acaba tendo sangramento, tá? Se vocês observarem dentro do nariz, se vocês chegarem perto do espelho, botarem a luz do telefone e levantar, danou-se, Bernardo. Desculpem, tá, pessoal? O Bernardo deu uma entalada ali agora. E vocês... vou fazer o quê, né? Vixe Maria Paulo, sério? Ó, eu também tenho mania de coçar a orelha com tampa de caneta. Enfim. Se vocês pegarem a luz, né, do celular, botarem aqui no nariz, na frente do espelho, vocês vão ver vários vasinhos, como se fossem vários risquinhos vermelhos. São vasos sanguíneos, né? A partir do momento que você está numa região seca, né, acaba criando fissuras, né, rachaduras na região interna do nariz. E aí acaba atingindo esses vasinhos que são super superficiais, tá? E aí eles acabam se rompendo, tá? Bom, na página 317, ele vai falar um pouco sobre o barômetro. O barômetro é o instrumento, né, que é utilizado para medir a pressão atmosférica, tá? Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm, tá? Esse atm aí vem de atmosférico, tá? Então, ele diz aí, né, o cientista que criou o barômetro foi Torricelli, tá? Torricelli, ele é um cientista, ele, na verdade, ele não era nem um cientista, ele estava mais para um físico, mas ele é de extrema importância, tanto para a ciência como para a física. Torricelli, ele tem até fórmulas dentro da própria física, tá?
Isso, ele criou o barômetro, que é o instrumento que a gente utiliza até hoje para medir a pressão atmosférica. Então, diz aí na página 317. O primeiro barômetro, um aparelho para medir a pressão atmosférica, foi inventado por Evangelista Torricelli no ano de 1643. Pessoal, não é algo tão distante, não, tá certo? Para montar o barômetro, Torricelli usou um tubo de vidro de 1 metro de altura, fechado em uma das extremidades. Encheu completamente de mercúrio, metal que é líquido à temperatura ambiente, tapou com o dedo a extremidade aberta e, invertendo o tubo, mergulhou em um recipiente que também continha mercúrio, de modo que a parte fechada ficasse para cima. Retirando o dedo dessa extremidade, ele observou que o mercúrio ali contido não escoou completamente, mas se manteve no tubo de uma altura de 76 centímetros, acima do nível do mar. A parte superior do tubo ficou vazia. Era o que ele chamou, né, de vácuo. Torricelli, então, é o livro 2, pessoal. A gente está usando o livro 2. Torricelli, então, concluiu que... Oi, Clara. Tem um bichinho que vem de lá no Japão, é um sapinho. Ele é assim. Ele é mesmo assim, só que dentro dele é um líquido, acho que é uma água. Dentro dele é um pouco diferente. Mas ele não é tão grande, ele é pequeno. Mas, tipo, no manual mostrando o nível da água, tipo. Para medir o nível da água, é isso? Tá nublado. Aqui tá calor. Aí ele mostra. Aí o cara testou. E interessante. Certo. Ó, vamos continuar. Torricelli, então, concluiu que a pressão exercida pelo ar atmosférico sobre o mercúrio, que estava no recipiente, impediu que a coluna do mercúrio, do tubo, né, descesse. Como a experiência foi realizada ao nível do mar, chegou-se, então... Vou chegar nessa parte, Caio Alves. Chegou-se, então, à conclusão de que a pressão atmosférica ao nível do mar equivalia àquela exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Essa pressão é definida, né, como valendo 1 atm, que eu já falei para vocês. Vácuo, pessoal, é a ausência de ar, tá? Se tiver uma embalagem a vácuo, né, significa que todo o ar podia estar contido ali, foi retirado, tá? Caio Alves perguntou aí sobre a temperatura, né? A temperatura, sobre o termômetro. Enfim, o termômetro que era utilizado antigamente, ele não era digital, ele era um termômetro, óbvio, porém ele vinha, dentro do tubinho dele mais interno, vinha uma substância meio acinzentada. E aí, né, eu me lembro até que minha mãe, quando utilizava comigo, ela balançava o termômetro, né, que era para aquela substância descer todinha ali. E aí, Caio Alves disse, aí lá, era mercúrio? Sim, tá? É mercúrio. Mercúrio, quando ele é colocado a uma alta temperatura, essa alta temperatura faz com que ele se agite. As moléculas que compõem o mercúrio, né, faz com que eles se agitem ali e eles acabam subindo, tá? Presta atenção. Ao aumentar a temperatura, as moléculas de mercúrio, elas se agitam e elas acabam se expandindo. Ou seja, quando a criança está com febre, né, que botava o termômetro embaixo do braço, se ela tivesse com febre, era uma ótima temperatura, era uma alta temperatura. E aí, essas moléculas, elas se agitavam e se deslocavam dentro daquele tubo, até chegar à temperatura que a pessoa se encontrasse naquele momento. E a gente depois balançava, que era para esse mercúrio poder voltar, né, lá para o iniciozinho, certo? Bom, na página 320, ele fala assim, 318, tá? Ainda lá embaixo, altitude e pressão atmosférica. Altitude, minha gente, é o deslocamento acima do nível do mar, tá? Seria a altura, mais ou menos.
A pressão atmosférica ela varia de acordo com a altitude. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Lembra que a gente está ao nível do mar. Se a gente aumenta a altitude, lembra que aumentei a altitude, subir, as moléculas de ar elas vão estar mais espalhadas. O ar vai estar rarefeito. A pressão vai ser maior ou menor? É só uma conversa. E aí? Maior ou menor? Isso, menor, tá? À medida que eu subo em altitude, minha pressão ela vai ficando cada vez menor. A partir do momento que eu desço em altitude, a minha pressão ela vai ficando cada vez maior, certo? Então, ele diz aí, ó, ao nível do mar, né? Aqui, ó, nessa tabelinha, tá? Nessa figura. Ao nível do mar, a altitude é zero. Eu não subi nada. Numa altitude de 300 metros, né? Vejam que a coluna de ar ela já fica menor. Numa altitude de 600 metros, essa coluna de ar ela ainda fica menor. Ou seja, ao nível do mar, a coluna de ar ela é maior e exerce mais pressão sobre os corpos. A 600 metros de altitude, a coluna de ar é um pouco menor e exerce menos pressão sobre os corpos. Como a pressão atmosférica varia com a altitude, o mesmo aparelho que mede essa pressão pode indiretamente também medir a altitude em relação ao nível do mar. Por isso, o barômetro ele também é utilizado como altímetro, um instrumento que mede a altitude. Quem aí perguntou, porque quando a gente passa muito tempo dentro da água, fica sem fôlego. Né? Como é que a gente vai respirar embaixo da água? Se a gente... mas a água tem oxigênio. Claro, na sua composição, a água tem oxigênio. Porém, a gente precisa, nosso sistema respiratório, ele é apropriado para absorver oxigênio na forma gasosa, não na forma líquida. Tá? Então, a partir do momento que a gente mergulha, a gente consegue, com aquele... Inspiramos e vamos mergulhar. Então, aquele oxigênio que a gente inspirou, ele é suficiente para chegar nas células naquele determinado momento. Mas se vocês lembrarem da nossa aula anterior, ao levar oxigênio para as células, o que é que as células produzem como produto? ATP, água e o que mais? A gente conversou isso na aula passada, pessoal. Vamos lá? Não, a glicose, ela entra junto com o oxigênio dentro da célula, tá? Ao entrar, ela vai formar, né? Vai sofrer uma reação química e produz ATP, que é a energia do corpo, água e forma outra substância. Qual é essa outra substância? Que a gente precisa colocar para fora, porque ela é tóxica. Carbono não, tá, Emanuel? Gás carbônico, certo? Carbono é uma molécula, né? Um elemento químico, é gás carbônico. Então, quando a gente mergulha, a gente inspira, né? Tem gente que diz, eu vou inspirar bem muito, bem profundo, que é para poder passar mais tempo embaixo d'água. Inspirei e mergulhei. Esse oxigênio ele vai chegar nas nossas células para poder fazer, para poder realizar as reações químicas. Porém, as minhas células elas vão produzir gás carbônico. Esse gás carbônico vai ficar no meu sangue. Eu vou conseguir botar ele para fora? Não, eu estou mergulhando. Então, a gente vai sofrer por duas coisas. A primeira, falta de oxigênio, e a segunda, intoxicação. A gente vai ficar envenenado, tá? Por quê? Pela presença de gás carbônico no nosso sangue. Ele é tóxico, tá? Então, acontecem essas duas situações. A gente fica sem oxigênio para levar para as células, então ela não vai conseguir produzir energia nenhuma, e a gente ainda fica com uma quantidade
alta de gás carbônico no sangue, né? E aí a gente acaba ficando intoxicado, né? Envenenado pela quantidade de gás carbônico em excesso, certo? A mesma coisa para quem tem que ficar sem respirar. Ah, eu quero saber, eu não sei vocês, mas na minha época, vamos ver quem passa mais tempo embaixo da água. Ou então vamos ver quem passa mais tempo sem respirar. Nunca façam isso, tá? O nosso corpo, ele só consegue ficar no máximo, estourando 3 minutos sem oxigênio. Pessoal, mesmo que a pessoa não chegue ao óbito, né, a morrer, a pessoa pode gerar sequelas, principalmente sequelas neurológicas, tá? Por quê? Porque o principal componente, né, o principal órgão que vai precisar de oxigênio é o cérebro. Então, assim, se você passar uma quantidade de tempo sem oxigênio, você pode ter sequelas neurológicas, tipo, você pode ficar, danificar uma parte do cérebro que é responsável pela movimentação do braço direito, por exemplo. E aí você pode perder o movimento do braço por conta de uma brincadeira completamente desnecessária, tá? Vamos continuar aí na página 320. Eu já fiz muito isso. Tá tão baixo o áudio. Quem tá falando aí? É o Anderson, é? Oi, Clara. Uma brincadeira assim? Mas não façam não, tá certo? É uma brincadeira que não vale a pena. Não é nem brincadeira, né? Isso não é nem um tipo de brincadeira, pelo amor de Deus. Bom, vamos continuar. Página 320. Outros fatores que também podem contribuir, né? João? Isso mesmo. Outros fatores que podem contribuir para a variação na pressão atmosférica. A gente já viu que a altitude interfere diretamente, né, na pressão atmosférica e a temperatura, ela também vai interferir nessa pressão atmosférica. E ele diz assim, quando a temperatura do ar, do ambiente, está alta, as partículas de ar elas se afastam. E ao se afastarem, o ar fica rarefeito. E aí, a pressão cai, né? A pressão vai ficar menor. Porém, quando a temperatura abaixa, as partículas de ar elas ficam mais próximas e o ar vai ficar mais denso. Então, aumenta a pressão atmosférica, certo? Então, altitude e temperatura. 2 fatores que vão influenciar diretamente a pressão atmosférica. Aumentei a altitude, né? Subir, pressão diminui. Desci em altitude, a pressão, ela aumenta. A mesma coisa para a temperatura. Aumentei a temperatura, a minha pressão, ela diminui. Diminuir a temperatura, a minha pressão, ela aumenta. Na página 321, vai falar aí sobre o barômetro, né? Que é o instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. Vai falar do altímetro, que é um barômetro modificado, né? Adaptado para medir a altitude. E ele fala também do barógrafo. O barógrafo é aquele instrumento que vai registrar, faz o registro, né, em papel da pressão atmosférica, tá? Então, barômetro e barógrafo medem a pressão atmosférica, porém, o barógrafo, ele faz o registro em papel, certo? Bom, finalizamos a unidade 2 do caderno 2. Só faltava mesmo pressão atmosférica para a gente finalizar, tá? Na página 319, tem aí um jogo rápido, tá? Kleber, daqui a pouco a gente finaliza. Tem aí um jogo rápido que eu queria falar, né? Fazer com vocês, na verdade. Então, coloquem aí, página 319. Tem assim, a ilustração a seguir mostra a altitude na qual se encontram as cidades de São Paulo e de Santos. Oi? Eu fiz essa página sem querer. Sem querer Já não, fez? querendo.
Ó, qual das duas cidades recebe maior influência da pressão atmosférica? É 319, tia. Oi? É 319, é? Tia, eu também já fiz. 319. Quem é que vai sofrer mais influência aí da pressão atmosférica? Santos. Isso, pessoal, a cidade de Santos. Por quê? Ela está ao nível do mar e a pressão atmosférica vai ser maior, tá? Segunda questão. Escreva a relação existente entre a altitude das duas cidades e a pressão atmosférica exercida sobre elas. Que eu acabei de explicar para vocês. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Então, no caso de São Paulo, a pressão é menor porque ela tem maior altitude. E em Santos, a pressão vai ser maior porque ela tem uma menor altitude, né? Está ao nível do mar. Ok? Dúvidas até aí? Não? Ótimo. Página 321. E só repete o segundo. Repito. Ó, ele pede para você falar, né, escrever a relação entre a altitude e a pressão atmosférica. E aí você conclui que maior a altitude, menor pressão atmosférica. Então, Santos, por ter uma menor altitude, tem pressão maior, e São Paulo, por ter uma maior altitude, tem uma pressão menor. Oi, Clara. Ô, tia, você vai fazer o experimento da página 322? É o que eu tô perguntando. É a mesma pergunta? É. Não, essa daí fica para vocês realizarem, tá? Eu ia chegar mais na frente, mas é vocês que vão realizar esse experimento. Tá? Bom, página 321. Tem aí outro jogo rápido. Ele diz, observe a figura. Quando há formação de nuvens de chuva, a pressão atmosférica ela fica mais alta ou mais baixa? Oi, Clara. Certo. Vai ficar mais alta, Emanuel? Vai ficar mais baixa, pessoal. Por quê? Eu tenho uma grande quantidade de vapor de água, né? Essa quantidade de vapor de água, ela vai ocupar o lugar do ar. Então, a massa de ar aí, ela fica com menos partículas, tá? E aí a pressão, ela fica menor. A análise da semana passada, eu acho que eu não mandei, não. Vou mandei para a página, depois eu vou olhar. Certo? Dúvidas até aí? Bernardo, esquece o coronavírus, pelo amor de Deus. Não? Ótimo. Tia, só repete, por favor. Qual? Qual, Lucas? Da página 321. A pressão atmosférica, ela vai ficar mais baixa por conta da grande quantidade de vapor de água no ar. A pressão atmosférica, ela vai ficar mais baixa por conta da grande quantidade de vapor de água no ar. Certo? Bom, eu já tinha passado na aula anterior a página 326 e a página 327. Foi? Foi, não foi, minha gente? 326 e 327. Vou pegar aqui a caderneta para ver. Ó, Foi isso mesmo, tia, foi isso mesmo. a gente finaliza, né, a unidade 2. Então, fica a atividade da página 328 até a página 331, tá? Então, da página 328 até a página 331, certo? E o experimento... Tu não tem tarefa para fazer, né? 321 aula. até a página... Aqui, quando estás aqui para assistir a aula. Oi?
A tua, né? A minha não. Porque Ele isso tá já tá ao discutindo vivo. com o primo dele. Ele tá discutindo com o primo dele. Bom, então tem aí da página 320, ainda tem a página 331, e o experimento da página 322 vocês vão realizar e vão me informar aí Vontade de o que espirrar é que que tá fazendo. aconteceu. Eu? Meu pai? Vamos Eu lá. não tenho jornal, não. Pode ser Misericórdia, você não tá nem uma espiando. folha de revista, eu acho que serve, tá? Então aí Quem vocês tá me vão chamando aí? Jornal. realizar o Senhora, vó. experimento, Jornal. tá? Quero não, vó. Tô em aula. As questões aí da página 322 também, certo? Tô em aula. Vamos finalizar a aula por aqui. Beijo Não, pra vocês. Até a nossa próxima aula, tá? A minha aula acabou de acabar. Tchauzinho.